capítulo 5, Pirkei Avot, Mishnah 12, para quem tem o livro do Irving Bonin. Quem tem o do Maimonides é Mishnah 8, capítulo 5, Mishnah 8. Quem tem o livro do Bonin é Mishnah 12, que diz assim: em 4 épocas a peste tende a aumentar. No 4º ano, no 7º ano, ano da Shemitah, na partida do 7º e no término da festa de Sukkot, a cada ano. Ela aumenta no 4º ano por conta de não dar o dízimo para os pobres no 3º ano. Na partida do 7º ano, por conta de não dar dízimo para os pobres no 6º. Ela aumenta na partida do 7º por causa do mau uso da produção do 7º ano sabático. Aumenta após a festa de Sukkot a cada ano por conta do roubo das dádivas dos pobres. Então, repetindo, diz: em 4 épocas a peste tende a aumentar. No 4º ano, no 7º ano, que é o ano da Shemitah, na partida do 7º ano, no término da festa de Sukkot a cada ano. Ela aumenta no 4º ano por conta de não dar o dízimo para os pobres no 3º ano. Na partida do 7º ano, por conta de não dar dízimo para os pobres no 6º ano. Ela aumenta na partida do 7º por causa do mau uso da produção do 7º ano sabático. Aumenta após a festa de Sukkot a cada ano por conta do roubo das dádivas dos pobres. Daqui a pouquinho já entra a festividade de Sukkot. Então agora vem Rosh Hashanah, dia 20, depois dia mais 10 dias dá o Yom Kippur, e depois vem a festividade de Sukkot, que é a festa dos tabernáculos. Bom, está aqui um tema, para muitas pessoas é um tema polêmico. Muitas pessoas que eu falo é para governantes, tá? Porque aqui está tratando do pobre. Se tem uma coisa que Deus sempre defendeu, foi o pobre. Por isso que há um texto que diz que a gente deve cuidar do pobre, ou seja, um patrão, por exemplo, ele não deve desfazer do pobre, porque se o pobre clamar aos céus, os céus responderão. E nós vimos já semana passada como que é que quando um Beit Din, um trono de julgamento, a corte não consegue fazer o julgamento é feito pelos céus. E o julgamento dos céus é justamente as pestes, do jeito que está sendo declarado aqui, tá? De qualquer forma, os céus do Eterno nunca deixam de julgar uma causa. Por que eu estou falando isso? Para lembrar vocês que nós vimos semana passada, que foi uma Mishnah bastante longa, porque juntou inclusive outras, quando a gente citou inclusive sobre o Rabi Eliezer, depois citamos o Akiva, quando eles morreram, tiveram aquela morte, todos eles tiveram uma morte não natural, justamente por causa de quê? Por causa de uma discussão, no sentido de que eles queriam saber se um forno era puro ou impuro. Enquanto o tribunal julgou como impuro, o Rabi Eliezer disse que era puro. E nessa discussão, todo mundo saiu perdendo, porque todos eles perderam a vida por causa desse tipo de ação. E aí foi vindo a discussão. Agora a gente está já entramos num tema de semana passada, de relação a dízimos,
tá? Quando se fala dízimos aqui nesse sentido, é diferente do que aquilo que as pessoas aprenderam na igreja evangélica. Porque a igreja evangélica, ela não pega aquilo que o judaísmo explica. O dízimo para o judaísmo acaba sendo um pouco diferente do que é para a igreja cristã. Embora o texto que a igreja cristã pega é um texto do judaísmo, mas o ensino deles é errado. Por quê? Porque o dízimo que devia ser separado nessa época era sempre em termos de cultura. Cultura que eu falo é plantação, tá? Esse povo era um povo agrícola, portanto o dízimo que Deus estava cobrando deles é a primeira porção que é retirada do fruto da terra. Isso daí, com o tempo, foi sendo colocado depois para um custo em dinheiro. Hoje, por exemplo, quem planta? Os judeus que estão mundo afora hoje, a grande maioria são agricultores? Não são, tá? Então a forma de recolhimento de maaser é de forma diferente. Mas aqui nessa Mishnah, ela está falando sobre o pobre, tá? Deus sempre disse que iria existir o pobre, de alguma forma iria existir o pobre, tá? Então o Eterno já tinha previsto um cuidado, tá? A princípio era para ter pobre para o povo do Eterno, não era, não ia ter pobre, sabe por quê? Porque ia ter comida para todo mundo, a distribuição de renda, as coisas, ia ser tudo de uma forma correta. Por exemplo, tem um texto muito bonito no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo lembra e fala assim: aquele que muito colheu, não sobrou, e aquele que pouco plantou, não faltou. Ou seja, aqui mostra um equilíbrio. Quem é que faz esse equilíbrio? É o povo de Deus cumprindo os mandamentos do Eterno. E os mandamentos do Eterno é socorrer as viúvas, os órfãos e os pobres, tá? Agora, a gente pode abrir um parênteses aqui e perguntar para vocês: Igreja católica cumpre isso? Igreja cristã evangélica cumpre isso? O que vocês acham? Quando eles vão falar de dízimo, eles usam qual texto? Do Novo Testamento ou do Velho Testamento? Do Velho Testamento. Aí, quando eles vão falar de Jesus, eles falam: mas a lei acabou. Mas quando eles vão falar de dinheiro, eles vão buscar lá na lei. Aí você tem que perguntar: mas peraí, a lei acabou ou não acabou? Se Jesus serve para um lado, para abandonar a lei, então por que na hora de dar dízimo eles buscam lá no mandamento do Eterno? Ou você tem um texto que eu tenho certeza que vocês decoraram, e é texto do Tanar, que é o chamado Velho Testamento, Malaquias capítulo 3. Quem que não conhece Malaquias capítulo 3, 10? Alguém lembra? Malaquias 3:10 começa dizendo o que, gente? Trazei todos os dízimos. Então, na hora de pegar o dinheiro do povo, pastor, padre, vale tudo. Mas na hora de tirar o dinheiro deles, aí o dinheiro é para fazer a obra de Deus, o dinheiro é para construir igreja. Aí você acha que Deus fica mais feliz com uma igreja de tijolo sendo construída ou a casa de um pobre sendo mantida? Claro que é a casa do pobre, mas para administração de igreja tem que ser tijolos, tá? Agora, e tem tanta coisa nesse submundo que podia colocar para vocês, é que nem vale a pena para não correr o risco de Lashon Hará.
tá? Porque é muito fácil a gente passar de um comentário a Lashon Hará. Mas já teve, por exemplo, um caso em que, num determinado bairro pobre de Campinas, virou os meses e aquela igrejinha não deu lucro, mas estava cuidando de pessoas. O que o presidente fez? Fecha. Não deu lucro, fecha. Adiantou o pastorzinho dele dizer, não, mas a gente está fazendo um bom trabalho lá, tem gente. Mas ele olha aqui no papel, não entrou dinheiro, não adianta falar que tem gente. Fecha. Entendeu? Agora, isso em planejamento de Deus não funciona assim, porque Deus não está olhando o dinheiro. Por que Deus não está olhando o dinheiro? Uma das coisas que você tem que lembrar é de quem que é o ouro e a prata. De quem que é a terra? Tem uma coisa importante. A Torá informa da parte de Deus que em vários momentos, por exemplo, uma das coisas que fez com que o judeu perdesse o direito da terra deles, quando Moisés morre e a liderança passa para Josué, Josué entra com o povo, não é na terra prometida? Quem deu a eles a terra prometida? Deus. Mas por que Deus deu a eles a terra prometida que estava ocupada por outros povos? Por que Deus deu ordem que aqueles povos iriam perder a guerra para as 12 tribos de Israel? Porque a terra era de Deus. Mas só porque a terra era de Deus e Deus olhou e falou, vou despejar essa turma. Não, Deus ordenou o despejo desses povos porque a medida de idolatria e daqueles pecados que são abomináveis ao Eterno chegou no ponto último. É por isso. Teve um tempo que o próprio povo de Israel foram levados embora, isso em 2 épocas históricas, com o reino da Assíria, que levou as 10 tribos do norte, e com o reino da Babilônia, que levou a tribo do sul. Nesses 2 casos, os moradores da terra de Israel tiveram que deixar as suas terras. Novamente, Deus não tinha dado aquelas terras para o povo de Israel. Por que eles perderam o direito das terras? Que eles podiam falar, é nossa terra. Mas antes de ser deles, de quem é a terra? De Deus. E por que eles perderam o direito e tiveram que sair da terra? Porque eles abandonaram os caminhos do Eterno. E aqui na Torá, com Moisés já estava dizendo, e nós já estudamos isso há pouquinho tempo atrás, dizendo que se eles não cumprissem os mandamentos do Eterno, e ele listou alguns mandamentos, foi dito que eles perderiam o direito à terra. Portanto, o próprio povo, chamado povo de Deus, o povo escolhido da terra, que são os judeus, perderam o direito à própria terra que lhes era de direito. Se Deus agiu assim com aquele povo escolhido por ele, que é a menina de seus olhos, o que você acha que vai acontecer com as demais nações? Porque está escrito que quando Israel clama a Deus por socorro, Deus responde. Qualquer outra nação, se clamar a Deus por socorro, Deus diz que ele não é obrigado a ouvir, porque as nações não cumprem os mandamentos do Eterno. Eles vivem na escuridão, eles vivem no princípio de idolatria. Claro que nós estamos falando num sentido bem genérico. Tem gente que serve a Deus no Brasil? Tem gente que serve a Deus nos Estados Unidos? Tem gente que serve a Deus na China? Tem. Mas de uma forma geral, as nações são povos idólatras, tá? Que não seguem as regras. O famoso mundo oriental e mundo ocidental, em termos de economia, é dito que o Ocidente, onde nós estamos localizados, o Ocidente ele é capitalista. O que é que marca um governo capitalista? Lucro, dinheiro, recursos em dinheiro.
Então, por ser um mundo capitalista, esse lado onde nós estamos, eles vão colocar em prática aquelas coisas que o Eterno coloca. Muito difícil, porque o Deus do capitalismo é o dinheiro. Tá? Agora, veja só, eu vou entrar novamente nessa questão do pobre. Muitos, inclusive dentro de igrejas, aqui agora estou generalizando os nomes para igrejas, a grande maioria acredita que o pobre é pobre por causa de uma maldição. Provavelmente você já deve ter ouvido isso, tá? Muitos partem do ponto de que a pessoa que não é abençoada financeiramente é porque ela tem o castigo de Deus. Quer ver por analogia? Naquela época antiga, a mulher que não gerava filho, ela também era considerada uma mulher que estava debaixo de uma punição de Deus. Mas você teve Sara. Sara era uma mulher impura? Não, mas ela estava debaixo dessa maldição de não gerar filhos. Rebeca era uma mulher impura? Não, mas ela estava debaixo dessa maldição de não gerar filhos. Raquel, nós estamos falando de 3 mulheres que são de Sedequite, que são mulheres justas, que eram professoras de Torá, que auxiliavam em tudo a seus maridos. Tanto é que, enquanto Abraão é chamado pai de nações, a esposa dele, Sará, ela também fazia o papel dela de, vou usar o termo, governar sobre as mulheres, levando Torá às mulheres. Enquanto ele levava Torá aos homens, quando você vê o texto em Bereshit, Gênesis, quando diz que eles saíram com os seus servos, ou estas pessoas que está sendo indicado aí, quem são? São os convertidos. São aqueles que ouviram a falar da Torá, porque naquela época o mundo já estava em idolatria novamente. Novamente, porque já tinha acontecido o dilúvio. Então, se aconteceu o dilúvio, apagou tudo, começou de novo. Na 10ª geração pós-dilúvio, na época de Abraão, o mundo já estava cheio da idolatria novamente. E já tinha pobre de novo. Tá? Tem muita coisa para acontecer ainda. Isso, mas isso não é acabar o mundo. Isso é o mundo, cada nação recebendo estas pestes que nós estamos falando. O fato de os homens governantes e as pessoas não agirem de acordo com os mandamentos de Deus, mesmo que a lei desses respectivos países não traz o julgamento, os céus faz o julgamento. Nós estamos a 20 dias do final do ano, tá? Ano judaico, o dia 20 desse mês de setembro vai ser o primeiro de Tishrei, primeiro dia do mês de Tishrei, que é Rosh Hashanah, que é cabeça de ano, início do ano judaico. Começo de ano é julgamento de Deus. Deus vai julgar. E Ele vai julgar você, para ver se você merece entrar para o próximo ano que será contado. Tá? Então, nós estamos no período de tempo que, quando começa o mês de Elul, até o dia 10 de Tishrei, dá 40 dias. 30 dias do mês de Elul, mais 10 dias do mês de Tishrei. Então você tem 40 dias que você deve afligir a tua alma. Você deve procurar fazer o quê? Uma recomposição de fatos, de ideias, de pensamentos, uma reorganização, uma visualização, procurar buscar em Deus, voltar-se para Deus e entender o que é que você passou neste último ano, e você mesmo fazer o teu julgamento. Você merece mais um ano de vida? Pense em você. Você existiu para quem esse ano?
o que você fez que serviria para Deus? Eu dei lucro no meu trabalho. Tudo bem, você deu lucro para o teu trabalho. E para Deus, o que você deu de lucro? Esse ano eu comprei uma casa, comprei um carro, eu ajudei meus filhos. Tá, mas isso aí você fez para você e para a tua família. O que você fez com os mandamentos do Eterno? Que pessoa que você ajudou? Esse silêncio que a gente está fazendo é o silêncio que o mundo fica diante do Eterno, porque o mundo não tem respostas para Deus. Sabe o que a gente aprende numa faculdade? Vou dar exemplo da minha faculdade, que foi a psicologia, que costumeiramente é voltada para ajudar pessoas. Numa determinada disciplina, você acaba estudando sobre o pobre. Que pobre? O pobre da rua das cidades de Campinas. Toda cidade tem um albergue? Tem. Se não tem, já está errado, porque toda cidade tem que ter um albergue. O que é um albergue? Um local de moradia para você, pelo menos, socorrer aquelas pessoas para que elas não durmam nas ruas. Tem aqueles ministérios de igrejas, de institutos sociais. Quem que não conhece campanha do agasalho? É crente que faz campanha do agasalho? Fica no nome do crente, do evangélico, do espírita, do católico, do seja quem for. É o povo. Quando aconteceu problemas no Nordeste lá, o Brasil inteiro mandou solidariedade, como está acontecendo nos Estados Unidos agora, tá? É um socorro de humanos. Só que para nós aqui, eu conheci uma pessoa que me parece que foi o pai dele, é um parente, não me lembro se é o pai ou era um parente. Ele pegou o próprio caminhão que ele tinha, encheu de galão de água e foi levando o caminhão para poder socorrer essas pessoas lá para o lado de Mariana, ali quando aconteceu a lama toda. Vocês lembram disso? Tá? Aqui em Minas. Ele vai com o caminhão dele, aí a polícia para o caminhão dele. Onde você vai? Cadê a nota fiscal? Cadê isso? Cadê aquilo? Você não pode passar. Mas eu vou levar isso daqui para aquele povo lá. Não vai levar, blá. Foi apreendido. Então, adiantou a solidariedade dele, para Deus adiantou, mas o governante, o que ele está assumindo sobre a polícia e sobre o Estado? Julgamento dos céus. Aí acontece alguma coisa em Minas Gerais, aí vão falar assim, nossa, que povo amaldiçoado. Os governantes têm muita culpa. Tá? Agora, por outro lado, vocês vão pensar assim, mas todo governante não é empossado por Deus? Ele está ali porque o Eterno permitiu. Mas mesmo que ele esteja ali porque o Eterno permitiu, ele tem que cumprir a função dele de governante. E uma das funções do governante é ter políticas que façam socorro a quem? Ao pobre. Só que você vai na escola, você vai aprender nessas linhas de prefeitura, de escola, que você não deve, eu não sei se você já recebeu esse ensino, mas ensina-se as pessoas de uma cidade como Campinas, por exemplo, a parar num sinal, num semáforo, e quando vem aquela criança ou aquele homem te pedir dinheiro, a grande maioria fecha o vidro do carro e diz que não tem. Ela não tem uma moeda? Às vezes a gente não tem mesmo, tá? Mas de uma forma geral, as pessoas têm. A resposta delas é sempre uma resposta evasiva, é sempre uma resposta para ela fugir da situação. Ela não tem coragem para olhar para a pessoa e falar assim, olha, eu não vou te ajudar porque eu não quero, porque essa é a verdade. Então ela fala, hoje eu não tenho, e isso é mentira. Então você vai justificar uma atitude por uma mentira, tá certo isso? Agora, a política social de uma cidade é assim,
pessoal da cidade, não deem dinheiro ao pobre que está pedindo no sinal, aquele mendigo, aquele isso, aquilo. Por quê? Porque você estará perpetuando a pobreza na cidade. Porque enquanto você estiver dando dinheiro para ele, você está impedindo que ele mude de vida. Vocês viram onde que é a cidade que é Piracicaba, onde é a cidade que abriu vagas para uma empresa e começou a dar volta em quarteirões de tanta gente que foi para lá para arrumar emprego. Vocês viram no noticiário ontem, antes de ontem? Veja o número de desempregados. Está aumentando cada vez mais. Agora, por que isso? De uma forma geral. Problema da Prefeitura de Campinas? Sim. Problema em desvio de verbas? Com certeza. Mau uso da máquina pública? Com certeza. Problema na política, nos seus partidos? Corrupção? Com certeza. Problemas no governo do estado? Com certeza. Problemas no governo federal? Com certeza. Então, como que vai para frente? Agora, essa justificativa, não vou ajudar, porque isso é obrigação do prefeito, isso é obrigação do governador, isso é obrigação do presidente da república. Então, onde está a tua responsabilidade para com Deus? Na hora que lhe convém, você fala, eu sirvo a Deus, não aos homens. Mas na hora que é para mexer no seu dinheiro, na tua solidariedade, você fala, isso é problema do governo, Deus vai cobrar do governo, não é de mim. Deus vai cobrar de você. Porque você tem que ter aquela consciência. Não muito tempo atrás, a gente era ensinado, quando alguém batesse na nossa porta, vou recuar um pouco no tempo aí. Vocês já ouviram aquele caos que Deus visitava a tua casa muitas vezes na forma de um mendigo, para ver que ele vem em forma de anjo, um anjo em forma de mendigo, para ver como é o seu coração? Já, né? Já ouviu? Será que isso é verdade? Eu também acredito nisso. Todo pobre que bate na tua porta é um anjo de Deus? Claro que não. Mas pode ser que alguns, como está escrito inclusive, que muitos receberam anjos em seus lares sem saber que eram anjos. Deus precisa socorrer o pobre, tá? E Ele vai usar as pessoas da terra. Pois é, já deu para perceber que vira um jogo de empurra-empurra, né? De valores. Um jogo de empurra-empurra. Sabe por que vira um jogo de empurra-empurra? E todo mundo sabe que, por exemplo, uma pessoa recebe o benefício do INSS, aí ela morre. Aí vai se descobrir que já se passaram 10 anos que a pessoa está morta e o INSS continua pagando o benefício dela. Para quem que está indo esse dinheiro se o morto não precisa mais de dinheiro? Alguém está roubando. Tem muita gente assim. Tem. Por isso que eu estou dizendo que esse monte de confusão não justifica que você endureça o teu coração. Sabe o que Deus fala para o povo dele? O povo dele, entenda-se, o judeu, cumpridor das mitzvot, os mandamentos do Eterno, e todos aqueles que pertencem a qualquer nação do mundo que adotou os caminhos de Deus pela Torá. Então ele está debaixo das mesmas ordenanças, da mesma responsabilidade. Então o Eterno fala, não recolha a tua mão para o pobre. Ao contrário, abra a tua mão para o pobre, porque ele é necessitado. E Deus vai cobrar. Então, agora, falar, uma vez dito essas coisas, olha aqui como está dizendo novamente.
Em 4 épocas, a peste tende a aumentar. No 4º ano, no 7º ano, na partida do 7º ano e no término da festa de Sucote. Então são 4 épocas. Você sabe que Deus pediu: trabalhe a terra 6 anos, no 7º ano dê descanso à terra. No 7º ano não pode plantar, não pode colher. O que crescer na terra pertence ao pobre e ao sustento da casa do agricultor. Só que muitos agricultores fechavam os portões, porque se você, como pobre, está passando na rua e você está com fome, é mandamento de Deus que você entre na propriedade e pegue o que você precisa para comer. E não que você encha uma carroça e saia para vender na praça. É para você comer aquilo que é o teu sustento. Entendeu? Muitos fazendeiros fechavam os portões e nesse sentido Deus encara que eles estavam quebrando o mandamento do Eterno sobre o ano sabático e quebrando o mandamento do Eterno porque ele estaria roubando o pobre. E numa dessa, muitos pobres iriam passar fome e ficar mais pobres ainda, e muitos poderiam morrer. Isto iria gerar sobre o povo um julgamento dos céus. Porque se o tribunal dos homens não tem como julgar isso, o tribunal de Deus está enxergando tudo e ele vem punindo. Por isso que aqui está escrito, falando em outras palavras para você entender, então seria lido assim: em quatro épocas, o juízo de Deus aumenta sobre o povo. Em que época são? No 4º ano, porque no 3º ano eles não deram o dízimo do pobre. No 7º ano, que é o ano da Shemitah, porque eles não respeitaram o tempo de descanso. Na partida do 7º ano e no término da festa de Sukkot. 4 épocas, aumento das pragas. Aí você vai querer jogar toda a responsabilidade em Deus? Deus está apenas fazendo o julgamento, e o julgamento de Deus não é como o homem que é partidário. Deus é isento, ele julga medida por medida, tá? Agora, e aquela questão assim, você já aprendeu também assim, você diante de Deus, durante o ano, o teu ano, todo mês você traz o dízimo à casa do tesouro, você traz o dízimo à tua igreja, a Querrilá, à sinagoga, a instituições, entregou o dízimo. Por causa apenas disso, você tem que receber tudo de bom de Deus? Você está fazendo uma coisa e se esquecendo das demais coisas? E aí? Então, por que você acha que uma educação religiosa tem a coragem, a cara de pau, de ensinar para um povo que você deve trazer o dízimo religiosamente, usando essa palavra no sentido que a gente usa aí, religiosamente, é impreterivelmente, sem faltar. Então você deve trazer o dízimo à casa do Senhor para que tudo te vá bem? Aí você não socorre uma pessoa, não ajuda uma pessoa, você é mau pai, é mau mãe, má mãe, você é mau irmão, má irmã, mau colega, má colega, mau profissional, mau patrão. E aí só porque você dá o teu dízimo, tá tudo bem? Deus vai te abençoar? Nós vimos há pouco tempo, quando estávamos discutindo uma outra Mishnah, que foi sobre julgamentos também, que foi declarado assim, e foi dado um exemplo. Um homem justo
está na sinagoga. Então estamos falando de um judeu justo. E ali todo mundo vê ele fervoroso, fazendo os cumprimentos da paraxá semanal, está ali estudando, está ali orando, está chorando, está com os olhos fechados, está vibrando, está fazendo as suas preces ali. E no entanto, alguma coisa muito ruim aconteceu com ele. Aí as pessoas que estão ao redor dele, judias também, de dentro da sinagoga, olha e fala assim: nossa, que injusto o sofrimento desse homem. Naquele texto, a gente acabou vendo o seguinte, e quando a gente fala é injusto, para quem que você está falando que é injusto? Para Deus. Então, quem é você que sabe julgar a Deus? Quem é o homem para falar que Deus não sabe como governar as coisas? E aí o próprio texto daquela análise ajuda a gente e diz assim: as pessoas que estão olhando aquele homem ali na sinagoga, ela está olhando um pedacinho daquele homem, e Deus vê o homem inteiro. Aquele homem, no exemplo, ele tinha uma empresa. Como que ele tratava os funcionários dele? Mal, roubando na hora extra, não dando o direito necessário a cada um. Então aquele sofrimento veio a ele por causa de quê? Do maltrato, da falta de hospitalidade. Então, para Deus, o julgamento dele é correto. E para nós, que estamos vendo somente o bonitinho ali naquele momento, para nós é injusto aquele sofrimento. Por isso, antes de você julgar o sofrimento de alguém, cuidado. Primeiro, você só está vendo um lado. Outro exemplo simples é: se você está subindo uma estrada numa serra, quanto que você enxerga do todo? Você só está vendo um pedaço. Mas se tem uma pessoa lá no alto, quanto do todo ela enxerga? Tudo. A visão dela é ampla. Portanto, a visão de Deus sempre é ampla. A nossa visão sempre é deficitária. Quando a gente julga também a nós mesmos, nós também somos partidários. E qual é a parte que a gente protege? A nossa. Aí eu olho Deus, e a gente faz os extremos. Em muitos momentos a gente quer trazer uma punição além daquilo que a gente merece, tá? É uma punição extrema, que Deus vai na medida por medida. Então, cuidado com o teu julgamento, principalmente agora, época de Rosh Hashanah e Yom Kippur. O teu julgamento, ele está contaminado, porque você está emocionalmente abalado. O teu nível de justiça está baixo, tá? Baixo da realidade, ou contaminando a realidade. Então, não é momento de você punir, porque não é você que tem que se punir. Quem vai punir é Deus. Agora, a questão da punição é porque nós não servimos a Deus. E servir a Deus é muitas coisas. Você conhece uma pessoa, isso também é uma regra famosa. Hoje está na época, isso já usava-se um termo virtual, que na época nem computador existia, então não tinha essa linguagem virtual. A linguagem virtual, quando você usa hoje linguagem virtual, é porque você tem um telefone, smartphone, porque você tem um notebook, você tem um tablet, você tem, que mais? Várias coisas que você está antenado com as coisas, digitalizadas. Então você usa um termo virtual. Tá? Há muito tempo atrás, quando não tinha computador, ainda era escrita à mão ou escrita em máquina de escrever, tá? Usava-se um termo virtual.
Então isso funciona assim. Eu falo de você sobre uma pessoa. Vamos dar um exemplo, o Carlos. Eu fico falando para você sobre o Carlos. O jeito que eu falo do Carlos, na maioria das vezes eu falo coisas ruins, coisas erradas que ele fez. Só que você não conhece o Carlos. Você conhece aquilo que eu estou falando. Na hora, de repente, você está na rua, o Carlos aparece. Aí eu vou te apresentar. Ô fulano, esse aqui é o Carlos. Como que você vai reagir com o Carlos? Amistosamente ou com antipatia? Com antipatia. Por quê? Porque você está julgando essa pessoa que você não conhece, baseado naquilo, no exemplo que eu falei para você. Então você tem uma realidade e uma realidade virtual. E a grande maioria da realidade virtual, ela é errada. Porque é o famoso telefone sem fio. Aconteceu uma coisa aqui, na hora que chegar lá atrás na Ivete, já é aqui, o famoso quem conta, como é que é quem conta, não sei o que, aumenta um ponto. Tá? Essas coisas acontecem. Portanto, esta Mishnah, ela é curtinha, mas ela toca em pontos que vai mexer com a tua moral, que vai mexer no teu bolso. E no teu bolso você tem que entender que o eterno, as coisas é tão terrível e é tão mal intencionado no nosso coração, que um dia eu expliquei aqui sobre os conceitos daquele livro O Segredo, e eu estava falando que aquele conceito baseado na física quântica e que o princípio do dízimo, que era retirar 10%, quando eu expliquei isso, muitas pessoas ficaram aqui sem entender e ficaram em choque, dizendo que agora não sabia se o mês seguinte iria dar ou não o dízimo. Em algum momento eu falei que a pessoa não tinha que dar o dízimo? Não, gente. Eu não estou falando de uma pessoa só, não. Eu penso em duas pessoas, uma com pouco conhecimento e uma que tem curso superior. E as duas pessoas tiveram o mesmo pensamento, a mesma dúvida. Então o problema está na intelectualidade, no ensino normativo de se ir à escola e um formou no grupo e o outro tem pós-graduação? Não, o negócio é confusão que está na mente, as pessoas estão tudo perdidas. É problemático, é muito problemático, tá? Você sabe aquele cartãozinho que o Lula e a Dilma distribuíram no Brasil afora, que era o Bolsa Família? Quantas pessoas perderam o Bolsa Família nessa gestão atual? Um monte de gente. Por quê? Porque o governo foi mal? Porque descobriram que tinha um monte de gente que tinha dinheiro, tinha até gente que é rico recebendo o Bolsa Família. Isso é roubar do pobre? É. E aí o Brasil, que todo mundo fala, mas eu não entendo, o Brasil é um país que tem muita terra, lá na época da carta do Vasco da Gama, esta terra em que se plantando tudo dá. Na época do descobrimento foi escrito isso. Não entende por que um país desse passa fome? Não entende? Corrupção, coração distorcido, pensamento distorcido, cada um pensando somente em si. Egoísmo, narcisismo, é um monte de ismo. Aí, gente, aí o juízo dos céus desce sobre o país. Aí as pessoas inteligentes querem dar explicações do porquê que aconteceu um monte de coisa. Um monte delas é proposital? É proposital, não tem nada a ver com o julgamento de Deus, não. Mas esse proposital deles vai gerar também
Por exemplo, que eu disse aqui essa semana, ou semana passada, eu comentei que eu li uma matéria dizendo que aquela barragem lá que matou aquele monte de gente, que destruiu tudo ali em Mariana e tal, Samarco, como é que é? Quem lembra o nome daquela empresa? Saiu notícia que a multa bilionária deles, o presidente abriu mão de bilhões da multa. Agora corre-se o boato, que aí não sabemos se de fato é verdade, né? Que aquele estouro foi feito propositadamente para que acontecesse uma desgraça, o meio de televisão ia tudo correndo para lá para desviar o foco da classe política. Ah, mas isso não é mérito do Brasil, isso aí já acontecia desde a época de Roma Antiga. Claro que acontecia. É um método que dá certo, é pão e circo. Entendeu? Agora, isso o homem fez de forma proposital. Matou muito pobre, acabou com cidades e destruiu história de pessoas. Tirou a história da pessoa, tirou o chão de debaixo dos pés. Você acha que o Brasil vai passar incólume? Vai passar sem que Deus determine medida por medida? Aí entra uma bela de uma porcaria de um governo. Aí vem aquela máxima: cada povo tem o governo que merece. Aí fala, mas o povo não é culpado que o governo nas tramóias fez isso e aquilo. Tem resposta para tudo, gente. Isso o povo não é culpado, mas quem elegeu foi o povo. Então, ele é culpado. Ele é culpado. Deus consegue olhar para tudo com isenção. Mas como que você saber se o governo vai ser bom? Não está escrito na testa dele. Não está. Não está escrito. Ninguém sabe qual é o bom, qual é o ruim. Mas, por exemplo, esses deputados que votaram contra esses últimos acontecimentos aí, corre campanha dizendo assim, na hora da eleição, vamos lembrar do voto dele. Você acha que o povo vai lembrar? Na hora que alguém chega lá e oferece um dinheiro para ele ir lá e votar? Gente, a urna eletrônica, você acha realmente que ela funciona? Como é que chama quando você faz perícia ou seja, foi feita a perícia nas máquinas, um monte delas apresentou problema. E aquelas pessoas que chegaram lá para votar e já estava registrado que ela já tinha votado. O que aconteceu aqui em Campinas nessas últimas eleições? Não precisa ir lá para longe. Aqui em Campinas. Agora, como que a urna eletrônica? Todo mundo sabe que a Dilma foi reeleita por causa de fraude. Porque antes de sair a notícia oficial, o Lula com a Dilma já estava comemorando, já sabendo o resultado. Como isso? Por que a gente dá exemplo de política? Porque para te ajudar, aí você sai daqui hoje, você já esqueceu tudo, porque você não entende nada disso mesmo, aí vai ficar belezinha, você vai falar, eu fui hoje lá na aula, fiz a minha parte e não entendi nada. Eu estou te ajudando, para você não entender nada mesmo. É uma desculpa que você tem, para você não entender a tua responsabilidade. Ah, se você quiser entender assim, olha, eu lembro que falou isso, que falou aquilo outro, mas você não lembra o principal. É capaz de você lembrar do governante, lembrar lá de Mariana, lembrar um monte de coisas que eu disse aqui, que são coisas que não têm importância, mas a parte que tem importância, você não lembra, você esquece. E qual é a parte importante? Que você tem responsabilidade em cumprir a lei do amor. Tá? Agora, para a gente fechar,
Lembra que eu falei lá na época de faculdade que os ensinos que você recebe em sala de aula é que você não deve compartilhar com a ajuda do pobre da cidade, porque senão você está atrapalhando a política de governo da cidade? Eu não disse isso? Tá. Agora, a Torá, ela manda diferente. A Torá manda que você tenha sempre um dinheirinho com você, porque onde quer que você esteja, você pode encontrar uma pessoa que esteja precisando e você deve ajudar. Olha, um amigo nos visitou hoje. Sabe que ele veio pedir desculpa para mim? Porque ele fez uma transferência de um valor que a gente comprou um negócio para ele e ele mandou junto uma oferta. Para que rilar? E ele veio pedir desculpa, porque ele falou, olha, eu tenho vergonha, porque a oferta foi muito pouquinho. Aí eu perguntei para ele, o que é pouquinho? O que é pouquinho? Foi feito de coração? Ele falou, mas eu não podia dar mais, eu não tinha mais. O que mais que ele disse? Ele disse também que ele fez de coração. Se fez de coração, não importa se é muito ou se é pouco. Ele deu aquilo que ele podia dar. Mas, no fundo, se ele quisesse até dar mais, ele iria se complicar. Olha, tem determinadas igrejas aí que falam assim, você tem que dar o máximo que você pode. Tá, eles dizem, dá o dinheiro do teu aluguel, prova a Deus. Dá o dinheiro, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sabe o que a Torá ensina? Você deve dar do teu salário no máximo 20% e no mínimo 5%. Se você der a oferta de 5%, você é considerado no meio como mesquinho, que você deu a Deus somente aquilo que era exigido de você. E é informado pelos rabinos que se você der 20% todo mês, você também está fazendo errado, porque vai chegar uma hora que quem vai precisar de ajuda é você. Então, é como que se fosse por convenção. Quanto que a maioria das pessoas estabeleceram que é o correto entregar? 10%. Deu para entender? Ah, mas você pode dar mais? Ah, se eu dei meus 10%, eu estou livre para não fazer mais nada? Aí vai da tua consciência. Você tem um limite até 20%. Você não pode passar disso. Mas significa que você todo mês tem que dar um de Silvio Santos? Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Não. Tá? Hoje a vozinha me socorreu. Porque passou uma moça lá na rua pedindo, tá chegando o momento de fazer matrícula de escola, não sei mais o que, tal, não tenho dinheiro, fiz essas trufas aqui e estou vendendo a R$3 para eu ter dinheiro para pagar a minha escola. Gente, eu fui procurar moedinha lá, não tinha moeda. Fui lá na carteira dela, não tinha moeda, nem da pequenininha e nem da grande. Eu já tinha gasto tudo, ou doado tudo, né? Fui procurar R$2 a carteira, não tinha. Aí, não tinha comigo, não tinha com ela. Falei, a avó está acostumada a fazer assim com o cabelo, a acertar com a escova. Não, é brincadeira, não, a avó tem a mão aberta. Ó, pra você! Não, estou brincando, ela ajuda mesmo. E aí falou, vó, a senhora tem R$3 aí? E tinha. Você deu para escolher. Ela falou, você quer em nota ou quer em moeda? Falei, vamos um pouquinho de cada. Então, fui lá levar para a menina. Aí, escolhe qual é o chocolate. Gente, chocolate.
Não sei, ela passou lá também? Então, dei o dinheiro para ela, escolhe. Eu falei, não, eu não quero. Coma você. Por quê? Sabe o que eu pensei na hora? Já tinha passado um pouco da hora do almoço. A moça está naquele sol quente, vendendo chocolate. Será que ela comeu? Às vezes a pessoa, mas foi ela que fez. Gente, se você comer aquilo que você está vendendo, então às vezes a pessoa não come para poder vender. Eu pensei foi nisso. Coma você, ou então você vende para uma outra pessoa. Ao invés de ganhar 3, ela ganha 6 em um só, entendeu? Tá, mas para fazer essa boa ação, eu precisei de ajuda. Então hoje a vozinha cumpriu uma mitzvah na marra. Por mim, não, o coração dela não foi bom. Ela não podia falar assim, né? Eu não tenho. Eu ia acreditar. Entendeu? Mas se ela fosse comprar banana depois com dinheiro, eu ia falar, não tinha. Gente, estou brincando, mas é uma brincadeira que por outro lado você tem que ver como verdade. Você não pode pensar que vai te fazer falta. Olha, não dá para esquecer quando nós fomos lá no hospital, né? Ela foi me levar no hospital e foi guardar o carro lá para o lado do Mário Gatti, lá para cima. O único dinheirinho que tinha, R$5. Aí ela pega, ou seja, você pode estacionar na rua de graça? Pode. Pegou o estacionamento, colocou ali na rua. Vem o moço, ela pega e ao invés de dar o dinheiro trocado para ele, tocou no coração dela, assim foi. Ela pegou o dinheiro maior, foi lá e deu R$5. Sabe o que o menino falou para ela? Ele disse assim, ai moça, você não sabe quanto que você me ajudou. É o que estava faltando para eu poder almoçar. Eu vou correndo lá comprar uma marmita. Entendeu? Isso é humano. Isso é dizimar ao eterno. Isso é fazer justiça. Isso é socorrer o pobre. Tá? Nós estamos falando que você tem que ficar pegando teu dinheiro e ficar dando dinheiro para todo mundo? Não. Claro que não, mas que você deve ter um coração livre para poder, se Deus quiser, colocar as pessoas diante de você para serem ajudadas. Ele vai olhar e vai pensar assim, com aquele ali eu posso contar, e ele dá um jeitinho de encaminhar a pessoa para perto de você, porque o socorro virá de você. Aí alguém vê e fala assim, nossa, como você é tonto, você é bobo, todo mundo te engana. Será que todo mundo me engana? Será que todo mundo te engana? Vamos ver no dia do julgamento que o Eterno vai fazer sobre nós? Não é só um dinheiro, né? De jeito nenhum. Porque esses dias faleceu a irmã da menina da igreja, tá? E ela não teve condições de viver com a irmã dela, porque é longe, para lá de Jaú, para a irmã ia ser enterrada. E ela não teve condições, a irmã dela morreu de um câncer fulminante, né? Que pegou tudo, não podia demorar muito para enterrar, não deu tempo dela ir. Aí esses dias ela falou para mim, mas eu queria ver minha mãe, porque minha mãe não está bem. Está muito tristinha e tudo mais. Mas para eu ir no final de semana, fica difícil, porque para eu ter que ir no sábado para voltar no domingo, e o lugar é longe. Aí eu falei para ela assim, como você queria? E ela falou, eu queria aproveitar o feriado. Mas eu sei que eu não posso porque a gente vai ter que trabalhar. Mas eu fiz o que eu pude. Falei para a doutora, pedi misericórdia para a doutora e ela vai viajar no feriado. Ela conseguiu o feriado de folga e a sexta-feira que ela podia ir para a criança. Então é isso. Isso não mesmo. consegui para ninguém. Eu consegui só para ela. Ela é doutora, né? Mas assim, eu consegui para ela. E para mim já foi como se eu tivesse conseguido para a família toda. Isso, é um bom exemplo. É assim, não é só dinheiro. E agora você me diga, responda uma coisa que eu vou te falar. Quando eu trabalhava na igreja, tinha umas bancas de pastel em frente, não sei se você lembra da integridade. Eu não sou tão daquela época assim. Isso é coisa para Neuza.
Para muitos vão dizer assim: a senhora está louca. Muitos não falam isso? Não esqueçam disso, Rafael. Não esqueçam. Mas para nós, Vamos. não é possível hoje. Pode ter sido um anjo. Pode sim, pode ter sido um teste para ver se a senhora iria acatar ou não. Mas isso, a senhora acatou. E olha, e essa reunião, eu lembro do menininho até hoje, tá? Eu lembro. É isso mesmo. Muitas histórias, poderiam ter tantos relatos, mas sempre é para colocar a gente em xeque. Sabe por quê? A gente tem mania e tem bom coração para ajudar os de dentro da nossa casa, os nossos familiares e os amigos próximos. Ora, você fazer o bem assim só para aquele que está pertinho de você é fazer o bem, mas não é comparado quando você faz o bem para alguém que você não conhece. Porque quando você faz o bem para alguém que você não conhece, você está isento de ligações. Mas quando você só faz o bem para aqueles de dentro da tua casa, aí você está sendo partidário. Você está agindo em benefício próprio. É caridade? É caridade, mas é uma caridade que podemos questionar? É uma caridade que podemos questionar, tá bom? Mas mesmo que assim seja, faça, porque é melhor você ajudar de dentro de casa do que não ajudar ninguém, tá bom? Gente, isso aí poderia falar um monte de coisas, são vários exemplos. Eu pensei mais no sentido de um país, de bairro, de cidade, classe política, para você ver que o Brasil, ele ainda, perto de muitas outras nações, ele é um país muito abençoado, tá? Embora o povo, uma grande maioria é idólatra, mas você tem que levar em conta também que o povo também estende a mão uns para com os outros, tá? Podemos encerrar?